Eu sei que minha relação com o Gustavo tá falida. Eu sei que minha relação com o Gustavo não dá mais certo. Eu sei de tudo isso. Eu sei que já chegou no tempo, já chegou no topo, já tá passando o tempo da gente terminar, entendeu? Eu sei que não dá mais certo e tudo. Mas eu sei que ele foi uma pessoa que gostou de mim, que é uma pessoa bacana, que ele foi uma pessoa bacana. Sei que a família dele gosta muito de mim, sei que a família dele tem um carinho muito grande por mim, sabe? Quando eu não tô interessada no cara, é ótimo, porque eu não tô nem aí, tô cagando e andando pra ele. Tá entendendo? Mas quando eu começo a me interessar pelo cara, quando eu começo a achar que ele tá começando a gostar de mim, aí eu começo a achar que ele não gosta de mim, que esse aí eu comecei a imaginar, aí eu começo a fantasiar a minha cabeça. Ah, que ele tá me botando chifre, que ele não gosta de mim, que ele tá com outra mulher, ele tá no WhatsApp, ele tá falando com alguém, não tá falando comigo, que ele ficou até não sei que horas falando com outra mulher, que ele tá raparigando, entendeu? Que ele não quer nada comigo, que ele só tava querendo a fim de me comer mesmo. Tá entendendo? E mas o Ariano não é fiel. Mas por que você tá dizendo isso? Porque o Ariano não é fiel. Porque você não é fiel? Não, porque eu nunca, por exemplo, o tempo que eu namorei várias vezes, por exemplo, quando eu namorei com o Alex, eu não fui fiel a ele. Muitas vezes eu não fui fiel a ele. Mas de certa forma ele também não era você. Ele não era fiel a mim. E aí talvez você não acha que você não era fiel a ele justamente porque você sabia que ele não era fiel a você? É. Mas eu tive relacionamentos meus quando eu era solteira, que eles não tinham namorada nem nada, eu também não era fiel. Uma também que eu não gosto de me sentir presa, certo? Eu não gosto de me sentir presa. O Ariano, ele gosta muito de liberdade. Sim. Ele preza muito a liberdade. Pra você ter uma ideia, Gustavo chegou aqui em casa, Gustavo chegou de viagem, e desde que ele chegou de viagem, ele veio aqui pra casa. Aí quando ele foi embora pra casa dele, nossa, eu tive uma sensação de liberdade tão grande, mas tão grande, você nem imagina como foi a minha sensação de liberdade. Por quê? Porque pra mim, eu tava vindo aqui pra casa, eu me sentia sufocada aqui dentro da minha própria casa. Eu me sentia mal aqui dentro da minha própria casa. Eu tinha dia que eu chegava tarde aqui em casa, porque eu tava eu tava me sentindo presa dentro de uma gaiola. E eu não gosto disso. Que é a sua casa, que né? é minha casa, é meu espaço. Eu gosto de chegar aqui, sabe? E fazer o que eu quero fazer. Vou ficar misturada. Eu gosto de chegar aqui, fazer o que eu gosto de fazer. Se eu tiver a fim de arrumar a casa, eu arrumo. Se eu não tiver, eu não arrumo. Se eu tiver de comer, alguma coisa, eu como. Se eu não tiver de comer, eu não como. Então, assim, eu gosto da minha liberdade. Tá entendendo? Eu acho que eu não nasci pra ser presa, eu não nasci pra ninguém me prender, eu não nasci pra ninguém me encher o saco. Eu nasci pra ter um homem só pra mim. Então calma aí. Você não quer ser preso a ninguém, mas você quer que alguém seja preso a você. Contraditório, né? Então por que você se auto-sabota? Não sei. Porque eu acho que. Eu acho que ninguém. Será que. Acho que eu não sou capaz de fazer alguém gostar de mim, sei lá. Depois do seu pai, eu nunca mais consegui ter um namorado sério. Nunca mais consegui namorar uma pessoa assim que eu realmente, que eu olhasse pra pessoa e falasse assim, poxa, esse cara aí vale a pena eu tentar. Mas você acha que... Você acha que até hoje, então, você tem algum resquício do que você passou com meu pai? Eu tenho medo. Sabe o que é? Na verdade, eu tenho medo de sofrer. Me dói lembrar o quanto eu gostei de seu pai, entendeu? Então eu acho que hoje, quando eu começo a gostar de alguém, e eu acho que eu tenho a possibilidade de me apaixonar por esse alguém, eu faço com que eu me saboto. Na verdade é isso. Para eu não gostar dessa pessoa. Eu queria que minha vida desse uma virada assim, uma guinada, uma reviravolta.
de 380 graus, assim, 390 graus, 360 graus. Se for 360, ela volta pro mesmo lugar que ela tava, tem que ser 180. 180, né? Então, 380 graus, sabe? Se for 180, então bora, 180 graus. Sabe? Então, assim, eu queria que minha vida desse uma virada, assim, sei lá. Acontecesse alguma coisa diferente na minha vida, sabe? Como é que você quer que sua vida, por conta própria, dê uma guinada se você não decide? É tipo isso, você tem que decidir. Não, eu sei, eu tô decidindo, Assim, eu não tô colocando pressão, entendeu? Não, eu vou decidir, eu tô decidindo a minha vida, né? Por exemplo, o fato de eu ter pego a chave do meu apartamento já foi um passo muito grande pra mim, entendeu? O fato agora o próximo fato é terminar com ele. Vou ter que terminar com ele, entendeu? Daqui pra frente eu vou ter que terminar com ele. Vou sofrer? Vou. Também, um dos motivos também que eu acho que eu também não tô adiando esse término, porque eu sei que eu vou sofrer. E você não quer sofrer. E eu não quero sofrer, eu não gosto de sofrer. O meu problema é porque eu não gosto de sofrer. Tá entendendo? O sofrimento, só me dá até vontade de chorar. O sofrimento me lembra muito ao que eu sofri com o seu pai, ao que eu sofri com o Alex. Aí você fala, pô, então você não vive. Então você não vai viver nunca na sua vida. Você sempre vai ter medo? Você tem medo de gostar? Tenho medo de gostar. Eu tenho medo de gostar de alguém, porque eu me auto-saboto mesmo. Tipo assim, quando eu vejo que eu tô começando a gostar da pessoa, eu começo a colocar mil e uma coisa na minha cabeça, e começo a imaginar mil e uma coisas e, tipo assim, eu faço com que aquela pessoa se afaste de mim. Sim. Entendeu? Eu faço isso. Eu tô cansada de fazer isso. Não fiz nem uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes. Ou senão eu trato aquela pessoa com indiferença. É indiferente pra mim. Mas isso foi uma forma como eu fiz pra me resguardar. Fiz pra mim, como eu me machuquei tanto. Fiz isso como se fosse pra eu me poupar de sofrimento. Você não acha que ignorar é melhor? Ignore, pronto, acabou. Não, porque dentro de você ainda tá remoendo. Sim, mas uma hora passa. Mas será que passa? O medo que eu tenho é de realmente me apaixonar. É realmente de eu gostar de alguém. Eu acho que é realmente isso que talvez eu não consiga. Por exemplo, quando eu tô me envolvendo com alguém, por exemplo, esse cara. Vamos falar desse cara que eu conheci. Gostei dele. Tá aí. O cara que eu gostei. O cara que achei ele super interessante. O tipo do cara que eu gosto. O tipo do cara que eu gostaria de ter para eu me relacionar com ele. O cara na estrutura que eu gosto, do jeito que eu gosto, fresco do jeito que eu gosto, Mauricinho que eu gosto. Mas assim, eu tô com o Gustavo. Eu não vou me envolver com ele agora porque eu tô com o Gustavo. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer, pra terminar com o Gustavo. E também a minha cabeça tá muito confusa, sabe? É isso que eu falo, eu quero sim um namorado. Mas eu quero um namorado que saiba fazer as coisas que eu gosto, que saiba me levar para os lugares que eu gosto, que a gente possa sair para jantar. Eu não tenho mais saco de ir pra balada. Mas eu gosto de sair pra jantar, gosto de ir para lugares, restaurantes bons. Eu gosto de ir pra restaurantes bons, comidas boas. Não precisa ser lá grande coisa não, mas seja coisa boa. Seja coisa boa, seja umas coisas legais, entendeu? Mas eu não sei, tá? Eu não sei, mas tudo bem.